Olá, tudo bem com você? Dando continuidade aqui, nós vamos fazer uma pergunta. Por que existe a Trindade? Eu trouxe dois versículos, João 17:5. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E Mateus 27:46, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se Deus é perfeito e autossuficiente, por que existe a Trindade? Porque ele não podia ser apenas uma única pessoa fechada em si mesmo. Por quê? Veja, se Deus fosse uma única pessoa fechada no espaço antes da criação do mundo, né? Não existia nem espaço, era ele. Ele apenas conheceria a si mesmo e amaria a si mesmo. É isso. O que não ia haver nisso aí? Relacionamento. E a Trindade vai nos provar que Deus não precisou e nem precisava criar a humanidade para se relacionar. Porque se ele criasse a gente e na nossa criação, ele mesmo disse, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma adjuntora para que o assista. E nós percebemos que o relacionamento é algo formidável, belo. E se Deus, que criou isso, e criou essa beleza, ele mesmo não pudesse participar dessa beleza, a gente volta de novo para a pergunta mestra. Deus não pode isso? Opa, se eu estou dizendo que Deus não pode e não é mentir, porque ele só não pode mentir por absoluta impossibilidade mesmo. Mas espera aí, se o relacionamento é algo bom, eu estou dizendo que isso é só o homem que pode? Não. Tudo que ele criou de bom e agradável é reflexo dele, é emanado dele. Porque senão a gente diria que surgiu com o homem. E não, isso vem de Deus. Deus já é amor em si mesmo, desde a eternidade. O Pai ama o Filho na comunhão do Espírito Santo. Essa é a glória relacional perfeita. Mas aí surge o grande dilema para nós. E nós chegamos lá, quando estudamos sobre ali o acompanhamento da essência, a natureza e as virtudes, nós vimos que a perfeição de Deus é tão absoluta, e assim, não precisava nem dizer que é absoluta, porque acaba sendo uma redundância, mas é porque o conceito de perfeição na Terra, ela tem uma certa flexibilidade para admitir uma fagulha de imperfeição, porque na Terra não existe o perfeito, digamos, absoluto. Sempre, tudo corrói, tudo oxida aqui. O que é eterno aqui na Terra? Nada. Se não é eterno, há uma fagulha de imperfeição. Porque a perfeição guarda em si isso. Então o conceito de perfeição terreno é diferente. O de Deus é tão absoluto porque se o universo que foi feito com a possibilidade de mutação, com a possibilidade das suas criaturas escolher uma via inversa, se isso fosse colocado diretamente no centro da luz inacessível criado ali, na mesma hora ele seria desintegrado. Não tem como. Isso é até uma questão que aqui na Terra você tem paralelos. Vamos imaginar, por exemplo, um caldeirão gigante cheio de aço puro derretido lá. Aquele aço puro, tá ali puro, porque o fogo ele purifica, não é isso? O metal ele é jogado, você pega o ouro, eles pega aquilo, pega todo aquele, digamos, pedaços de ouro achado,
ou, né, lá na própria terra, que às vezes vem ali misturado com outro tipo de mineral, eles pegam aquilo, coloca numa fornalha, eu não entendo, eu não sou ourive, mas para quê? Para que fique somente a substância daquele metal puro. Um caldeirão de aço, creio que deve ser também assim. Então você tem ali aquele caldeirão fervendo, né? Brilhando intensamente, aço puro. Aí, desse aço você tira e resfria, né? E faz ali, faz um anel, faz o que você quiser. Vamos dizer que esse anel que você tire, você vai precisar esfriar ele, porque a mesma temperatura ele não vai conseguir ficar como um anel, né? Porque a perfeição do caldeirão ali interno é líquido, é um líquido quente, fervendo. Então, se pensar e querer dar uma possibilidade de parte daquele aço ali, não, eu não quero continuar como líquido não, estou dando um exemplo. Eu quero virar um anel. Tem como ele virar um anel ali dentro? Não tem como. Ele tem que sair dali e ser no outro lugar para esfriar, não é isso? E se esse anel se oxidar, e você, o que você vai fazer? Vai pegar esse anel. Se você pegar esse anel, jogar ele lá dentro do caldeirão de novo, tá oxidado, tá com ferrugem. Vamos tirar essa ferrugem, joga lá no caldeirão. O que vai acontecer? A ferrugem vai sair? Vai. Mas o anel vai deixar de existir também, vai voltar a ser parte do caldeirão, né? Eu estou fazendo só uma analogia que não se compara, obviamente, porque quando você extrai de Deus algo, Deus não fica com menos aquilo. Se você pegar um conteúdo do caldeirão e tirar para fazer um anel, o caldeirão ficou menos um pouco, não é isso? Mas só para você ter uma ideia de quão puro, quão quente, quão consumidor, fogo consumidor, a palavra de Deus vai dizer, Deus é fogo consumidor. Não tem como sombra de variação. Você nasceu, nós fomos criados com dois botões. Botão aqui, Deus. Deus falou, não coma daquela árvore ali, daquele fruto. Tá aqui o botão, ok, Deus. Todo dia eu aperto aquele botão. E do lado assim, não, eu vou comer. Porque poderia ser só o botão aqui, né? E a gente ia ser só um repetidor. Bate esse botão. Não, agora eu tenho duas opções de escolher. Esse outro botão e esse aqui eu posso apertar. Aí vem alguém dizendo, o Satanás enganando com uma pseudo-verdade, né? Uma meia-verdade. Porque você vê o que é verdade. Inclusive, quando a gente fala que verdade é substância, não era uma palavra lógica, uma premissa, que pode ser uma verdade com V minúsculo. A verdade com V maiúscula, não comerás, porque a verdade era totalmente ligada à perfeição, né? Ao mandamento. Esse mero botão ali, com essa possibilidade, que é o quê? Possibilidade ali no meio do caldeirão, ter o pensamento para a parte dele virar um anel sólido. Esse pensamento nem progride, ele vai ser desfeito na hora e continua sendo parte daquele todo. Então, o que Deus vai fazer? Ele, no conselho dele, ele vai orquestrar o que é chamado de contenção. E a teologia chama isso, você quando ouvir esse termo, de trindade econômica. Toda vez que você ouvir isso, significa essa contenção que Deus faz pelo seu amor, né? O único Deus, nosso Deus, ele vai organizar-se ministerialmente no tempo, né, ali, vai criar um espaço, tempo e matéria para poder criar, digamos, nele, veja bem, criar nele, coexistir com a criação, e se a criação cair, apertar o botão errado, ter a possibilidade de resgatá-la. Ok? E ele vai fazer isso pelas três pessoas.
a glória da Trindade, ela vai se manifestar exatamente nesse projeto. Essa contenção atingiu o clímax que a gente vai apontar para onde? Calvário. A obra da redenção vai exigir que a Trindade sofresse um rasgão, digamos assim. Por isso que ele sofre. Quando Jesus foi pregado na cruz, a carregar o horror da nossa ferrugem, do nosso pecado, ele deu o quê? Um grito: Deus meu, por que me desamparaste? Isso não foi poesia. Ele sofreu ali o duplo abandono na cruz. Porque nesse projeto e nesse conselho, nós vamos ver melhor no decurso aqui da nossa conversa, em outras aulas mais para frente, que nesse conselho, nessa questão que nós estamos vendo de coexistência e de purificação, o Filho é que vai ter em si essa potência e capacidade, e nele mesmo o próprio Deus mostrar para ele mesmo esse poder. Você percebe que na cruz do Calvário, Jesus vai clamar pela primeira pessoa: Deus meu, o Pai da luz. E diante de tanto pecado que ele estava ali acumulado, o Pai da luz, a luz inacessível, a perfeição, que não admite coexistência com o pecado, só estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, porque Cristo tinha essa habilidade e tem. Cristo, sim. De, ao mesmo tempo, conviver com o Pai inacessível, a luz perfeita, e com o pecador aqui assimilando em si no corpo. O Espírito tem, mas o Espírito é Espírito. O Espírito não tem interação com a carne. O Espírito não interage com carne. A carne é que não suporta, e quando tem um contato, sente, estou sentindo a presença do Espírito. Isso aí é o seu Espírito sentindo a presença do Espírito, porque senão é emoção. A carne sente emoção. Agora, Jesus não era em carne. A luz inacessível ali, ele era tanto pecado, estava nele, e tem dois aspectos. Um é esse, de não poder suportar esse pecado coexistindo, e o outro era, como está escrito, na fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens. Ele deveria ficar, digamos assim, com 1% de bateria, né? Estou aqui. Esse assunto vai ser sempre repetido, porque é o centro, é a cristologia, é o momento mais vital de toda a história. Não é o dia que você foi criado, não é, porque se você fosse criado, eu fosse criado, como nós acabamos de dizer, nesse caldeirão de perfeição, a gente seria consumido imediatamente. Mas esse projeto que vai no clímax do Calvário é a nossa base, a nossa existência. A gente se mantém existir. Por isso que a natureza protestou, no sentido assim: eu estou perdendo o meu Criador, eu também vou. O Sol falou: vou deixar de existir. A natureza sentiu que estava indo a pique, né? E lá também ele clamou pela terceira pessoa. O Espírito Santo que estava nele desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Mas ali a punição do pecado não é só a ira. A punição do pecado é também a ausência total de consolo. Olha que coisa séria. É por isso que ele fala: convém cumprir toda a justiça. Depois tem, mas na hora que você tem que sofrer o dano, não tem consolo. O consolo vem depois. Então o Espírito Santo também
teve que recuar. Por isso que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Eu penso que talvez o Espírito Santo, quando está saindo dele ali, enfim, nessa interpretação, ele usou o ladrão na cruz, porque não tinha como aquele camarada na cruz falar daquilo assim, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus sequer pregou isso de forma clara, nenhum dos discípulos entenderam aquilo. Jesus estava morrendo, obviamente, aquele ladrão não está falando de reino terreno, gente. Então, só pode ser o Espírito Santo, porque está escrito que ninguém pode dizer que ele é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se não for pelo Espírito Santo. Ali, Jesus experimentou a solidão cósmica absoluta, porque foi o preço cobrado pela perfeição para que você, o anel enferrujado, pudesse ser mergulhado na graça, e a graça consegue tirar a ferrugem sem derreter a gente e deixar de ser anel. Continuamos sendo anel, agora é um anel brilhante. A glória divina, esse aço que vai agora sendo com carvão, vai virar um diamante, digamos assim, né? A glória divina em Cristo suportou uma ruptura para que nós fôssemos enxertados nela para a eternidade. E você está aí assistindo essa aula, está respirando, está se alimentando, porque existe a Trindade. O Pai blinda a perfeição, porque tem que ter, porque veja bem, Deus poderia, em algum momento do tempo, ser menos perfeito do que ele foi? Não, porque senão a gente não teria o todo. A gente não teria o ser. Não teria. A mesma perfeição de sempre, de toda a eternidade, tem que continuar. O mesmo poder, a mesma capacidade. Opa, mas espera lá. Mas eu não consigo conviver com... Como é que eu faço? Então, é aí que a Trindade, a gente vai ter uma explicação, inclusive a Escritura, a gente vai ver isso. Vários versículos que vai nos apoiar nessa interpretação de perceber que o Pai... O próprio nome Pai vai ajudar a entender isso, né? Que é tipo assim, o incriado, o Pai é quem gera. Então ele, digamos, nessa contenção ficou com essa missão de blindar a perfeição nele, habitar na luz inacessível. Né? Ele ficou habitando nessa luz inacessível do Deus que é ele mesmo, né? O Deus, a pessoa de Deus que habita nessa luz inacessível, o centro dessa glória e perfeição, que ninguém pode, nenhum olho pode ver, nem ouvir, nem ver se parecer. Nós vamos perceber que o Pai, nessa missão, nessa economia da Trindade, ele ficou lá, entendeu? Enquanto o Espírito Santo, desde parando sobre as águas, organizando o caos, sustentando com a justiça, com a balança, e o Filho aniquilando-se a si mesmo para absorver a impureza e limpar a impureza no corpo da impureza. Né? Para louvarmos isso aqui é tudo para louvar e para adorar. Nós fechamos essa aula louvando a Deus e adorando a Deus, porque a Trindade vai revelar, e revela que Deus é puro amor relacional desde a eternidade. Para resgatar a criação falha sem a vaporizar, sem a consumir, e a divindade assumiu economias em seu papel, que culminou na criação em Cristo, que necessitou chegar até aquele momento na cruz. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Na próxima aula nós continuamos em nossa jornada maravilhosa sobre a Trindade. Amém?